Efésios 6:2, um versículo, apenas esse versículo diz: honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Amém. Pai querido, te agradecemos pela oportunidade de estar na tua casa, te agradecemos pela vida dos teus filhos, das tuas filhas, da igreja aqui presente, e assim, ó Pai, te agradecemos pela oportunidade, nesta oportunidade, estarmos reunidos para agradecer a Ti também por todas as abnegadas mães da igreja que estão sendo uma bênção, e nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Ele está sentado. Meus queridos, falar sobre mãe não é muito fácil. Ser mãe é ser líder. Eu quero dizer que mãe é uma pessoa influenciadora. Sabemos que ser mãe é ser líder, pois ninguém influencia os filhos mais do que as mães. As mães foram dadas por Deus para realmente influenciar os pequenos para o bem. As palavras não são suficientes para enaltecer a sublime missão da maternidade. O amor de mãe é cantado, é decantado na poesia, nas prosas, nas músicas e em outros itens se fala de mães. No nível humano, nenhum amor transcende, ultrapassa ao amor de mãe, a não ser o amor de Deus. Mas no nível humano, sem dúvida, o maior amor é o amor de mãe. A mãe é aquela que se entrega, é aquela pessoa que se doa, é aquela pessoa que investe o melhor de si, do seu corpo, do seu tempo, da sua vida, dos seus recursos, dos seus sonhos na vida dos filhos. Ser mãe é uma missão, e nós louvamos a Deus por essa missão que quase 100% das mães têm feito com abnegação, com amor, com dedicação, e tem feito jus a esse nome, mãe. Mãe é uma pessoa que influencia seu filho, em primeiro lugar, eu creio que pela oração. Eu estou falando de mães crentes. Sem dúvida, a oração de uma mãe crente traz influência aos pequeninos, aos seus filhos. Nós vemos que Ana orou por Samuel antes de ele nascer, e depois de nascer, quando ela pôde conservar com ela orava por essa criança, ela chorava por essa criança, ela intercedia a Deus por essa criança e consagrou essa criança a Deus depois que ele nasceu, e essa criança foi dedicada ao Senhor. E Samuel se tornou um dos grandes profetas, e Samuel se tornou o homem que foi, porque teve uma mãe abnegada, uma mãe que chorava, que orava, que intercedia, que inculcava no coração desse pequeno a palavra de Deus, o temor de Deus, e assim Samuel se tornou um homem consagrado e um grande homem para Deus. Nós vemos que a Bíblia fala de uma mulher chamada Cananeia, que tinha uma filha que estava terrivelmente possessa, vivia terrivelmente endemoniada, mas essa mulher, ela não desistiu de orar, ela não desistiu de clamar pela sua filha, ela clamou pela sua filha, e pelo seu clamor, pela sua oração, pelo seu pedido, ela prevaleceu e ela teve a vitória. Enquanto os discípulos diziam: para de gritar, para de clamar, não tem jeito para sua filha, ela não parou de clamar, porque ela era mãe e ela sabia o sofrimento que a sua filha estava passando, e ela continuava clamando, e ela disse: Senhor, socorre-me, e ela não desistiu da sua filha, embora a sua filha tenha problema muito sério, mas ela não desistiu, e porque ela não desistiu, ela teve a vitória. E você, mãe, vai desistir do teu filho?
Vai desistir da tua filha? Independe se ele tem trazido muitas lágrimas para você. Não desista de orar, de interceder, de clamar pelo seu filho. Porque se você vai desistir, não haverá escape. Não haverá outro jeito. Porque o amor de mãe sempre é um amor maior. Nós vemos que Susana Wesley, ela teve 19 filhos, mas ela sempre tirava e conseguiu encontrar tempo para orar 1 hora por dia pelos seus filhos e para que Deus mandasse um avivamento na Inglaterra. E nós vemos que pela oração dessa mãe, que ela orava e intercedia pelos seus filhos, ela teve um filho que se chama John Wesley, que revolucionou a Inglaterra e outros países, porque tinha uma mãe que orava e intercedia. Nós vemos como nunca antes o mundo e a igreja precisam de mães que ousem interceder pelos seus filhos. A igreja, o mundo, precisam de mães que jamais abrem mão de ver os seus filhos no altar do Senhor, na igreja do Senhor. Não abra mão dos seus filhos, mas ore, interceda, até vê-los aqui na igreja, orando, adorando e buscando ao Senhor. Não desista dos seus filhos. Se eles hoje não vêm na igreja, se hoje eles estão desviados, se hoje eles ainda não encontraram Cristo, por mais que já tenham bastante idade, mas mãe, continue orando e clamando pelos seus filhos, porque esse é o lugar da bênção, e você não pode desistir dos seus filhos, da salvação deles, e você precisa interceder e orar pelos seus filhos. Precisamos de mães que dobrem seus joelhos em favor dos seus filhos e clame pelos seus filhos. Mães precisam orar um pouco mais pelos seus filhos. Nós vivemos um mundo complicado, vivemos um mundo que não perdoa a nossa juventude e as nossas crianças. Diariamente elas são bombardeadas por coisas inconvenientes. Diariamente nossos filhos, desde pequenos, são bombardeados pela mídia, que a maioria das coisas que eles estão não presta. Nossos filhos são bombardeados por alguns ensinamentos contrários à palavra de Deus lá no colégio. Nossos filhos são bombardeados pelos seus colegas, seus vizinhos lá onde moram. É uma pressão diária para destruir a boa educação e a moral dos nossos filhos. E nós precisamos de mães que se colocam na brecha, intercedendo, orando, clamando, buscando ao Senhor em prol do seu filho. Mães que oram é o que a igreja precisa. E nós queremos ver você, mãe, orando e buscando ao Senhor. Mãe também é uma pessoa que influencia os filhos pelo ensino da palavra. Meus irmãos, a mãe é uma educadora nata. A mãe é aquela que educa com palavras de sabedoria, e a instrução sábia que sai dos lábios dessa mãe vai trazer a educação correta ao filho. A mãe é aquela educadora que, com palavra de sabedoria e instruções vindas da palavra de Deus, vai instruindo, vai ensinando a criança no caminho que deve andar. A Bíblia fala de Eunice e Lóide, mãe e avó de Timóteo, que ensinaram as sagradas letras a Timóteo desde a infância, e por isso ele foi esse jovem influente, esse jovem crente, esse jovem pregador, esse jovem abençoado. A Bíblia fala de Joquebede, que ensinou Moisés nos seus primeiros anos de vida, inculcando na mente e no coração de Moisés a palavra de Deus, o temor de Deus, e por isso Moisés veio a se tornar o maior
foi para o palácio de Faraó, lá tendo outros ensinamentos, tendo outra instrução, mas ele não esqueceu aquilo que aprendeu da sua mãe, porque a sua mãe, ela ensinou a palavra do Senhor. Mães da igreja, eu quero dizer a você, mãe, pelo amor de Deus, não deixe de instruir seus filhos no temor do Senhor. Não deixe de falar da palavra de Deus para os seus filhos. Nós estamos vivendo dias complicados, aonde a educação cristã, muitas mães, muitos pais, muitas famílias estão deixando apenas para os professores das classes dominical ou professores dos cultos infantil. Mas a primeira educação e a educação cristã, os filhos precisam aprender com os pais lá em casa. Todo ensino precisa ser respaldado pelo exemplo. Mãe, você precisa ser o exemplo para teu filho, para tua filha. Antes de inculcar nos filhos a palavra de Deus, essa palavra precisa estar no teu coração, essa palavra precisa estar na tua vida, essa palavra precisa permear o ambiente do lar. Precisa o lar ter um ambiente cristão. O lar precisa estar fundamentado na palavra de Deus, para que a criança venha desenvolver realmente captando a palavra de Deus. Precisamos de mães educadoras, de mães que investam tempo no ensino da palavra de Deus aos seus filhos. E se as mães não ensinarem a palavra de Deus aos seus filhos, não haverá escape para essa geração que está chegando. Essa geração de crianças, a geração que está vindo, elas precisam ser educadas em casa e não apenas na igreja. Se você deixar a educação cristã apenas na igreja, você vai criar filhos com defeitos na educação. Você vai ter problemas, porque a educação começa com uma vida exemplar, permeada no ensino da palavra de Deus lá na tua casa. Mãe é uma pessoa que influencia os filhos pelo seu exemplo. Não existe meios de nós termos filhos educados, filhos abençoados, filhos que realmente vêm trazer alegria a seus pais e sua mãe, se eles vão ver o exemplo do pai e principalmente na mãe, que normalmente vive mais tempo até com os filhos. As mães precisam refletir na vida a beleza de Cristo. A vida de Cristo precisa estar impregnado no dia a dia, na vida da mãe. Os filhos precisam crescer e olhar não só na mãe, mas olhar que aquela mãe é temente a Deus, mas olhar que aquela mãe teme ao Senhor, mas ver que aquela mãe é uma mãe de oração, mas ver que aquela mãe ama a palavra de Deus, mas ver que aquela mãe é uma mãe exemplar. Minha querida mãe que aqui está, você precisa refletir Jesus para os teus filhos, e você só vai refletir Jesus para os teus filhos se você tiver intimidade com Jesus, se você conhecer a Jesus, se você realmente viver para Jesus. As mães precisam ser cheias do Espírito Santo. Para você ser exemplo, para teu filho, para tua filha, você precisa ser cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz: enchei-vos do Espírito. O Espírito Santo quer tomar conta de ti, minha mãe, para que você tenha sabedoria, para que você possa ter graça, para que você possa ter toda a dinâmica para educar, para ensinar, para inculcar no coração do teu filho, da tua filha, a palavra de Deus. Precisamos de mães que sejam prudentes no
falar, irrepreensíveis na conduta, sensatas no agir. Estamos procurando essas mães e quero crer que aqui nós temos essas mães prudentes, sensatas, irrepreensíveis, que tenham conduta que glorifique a Deus, que o seu filho possa olhar para você e dizer: a minha mãe é realmente crente, a minha mãe é um exemplo, a minha mãe é um tesouro, a minha mãe é uma bênção. Oh, querida mãe, que você possa ser exemplo para teu filho. O mundo e a igreja precisam de mães que influenciem seus filhos no andar no caminho do Senhor. Como nós precisamos ver mães que não apenas venham dizer o caminho para seus filhos. Você não pode apenas dizer: meu filho, ande nesse caminho. Mas você precisa ser o exemplo. Não adianta você dizer: ande nesse caminho, se você não está andando. Não adianta você dizer para o teu filho que você deve orar, que você deve buscar a Deus, que você deve vir à igreja, que você deve ser isso e aquilo, se você, mãe, não é o exemplo. Você, mãe, não pode apenas apontar o caminho, mas você tem que andar no caminho, porque aí o filho, a filha vai olhar para você e vai ser um exemplo, e vai caminhar nesse caminho. Quantas mães querem que o filho venha para o culto, querem que a filha, os pequenos venham, mas não vêm, querem que os filhos sejam bênção, mas você não está sendo aquele exemplo. O maior exemplo que o filho pode ter em casa é realmente olhar para sua mãe, e ele vai fazer o que sua mãe e seu pai estão fazendo. Mãe é uma pessoa que influencia os filhos pelo seu exemplo. Queridas mães que estão aqui nesta noite, continue sendo exemplo para os seus filhos, através do temor a Deus, através de uma conduta de amor, através de uma conduta sensata diante do Senhor. Mãe é uma pessoa que influencia os filhos pela correção. Eu quero dizer nessa noite que o papel da mãe como educadora não é apenas agradar sempre os filhos, mas mãe que é sensata, prudente, sábia, nem sempre vai agradar os filhos, mas vai prepará-lo para a vida. E quando uma mãe fica protegendo os filhos diante até mesmo de alguns erros, diante de alguns acontecimentos e situações erradas que os filhos fazem, e se você, mãe, não souber corrigir com amor, mas corrigir, você não vai preparar o filho para a sociedade, para viver as situações negativas lá fora. Infelizmente, há muitas mães que o seu papel é o papel apenas de agradar o filho. Mãe verdadeira e sensata, muitas vezes toma a decisão de não agradar o filho, mas de corrigir o filho naquilo que precisa ser corrigido. Porque a disciplina é um ato responsável de amor. Mãe que não disciplina filho é mãe irresponsável, é mãe que não tem amor. Porque mãe que tem amor usa disciplinar o filho com amor, mas disciplina. Quantos filhos que se tornaram bastardos porque não foram corrigidos? Quantos filhos que são super protegidos pela mãe? É claro que a mãe tem que proteger o filho, mas tudo tem um limite. Proteger dentro da realidade. Se a filho, eu estou falando até agora de filhos pequenos, se eles não forem corrigidos lá, quando são na tenra-idade, eles vão pensar que o mundo foi criado para eles. Eles vão pensar que eles são o bom da bola. Vão pensar que o mundo foi feito para eles e todos têm que prestar continência
a ele: os filhos precisam ser preparados para a vida lá fora, e nunca podemos estar protegendo nossos filhos diante de alguns erros que eles cometem. A disciplina pode no momento trazer lágrimas e dor, mas ao fim produz um fruto de justiça, um fruto de vitória e um fruto de uma vida transformada. Então, querida mãe, nunca deixe de corrigir, de disciplinar o filho com amor, mas mãe que é mãe sabe, no momento exato, corrigir o filho com amor e disciplina. As mães precisam corrigir os filhos também preventivamente, alertando-os para os perigos que lhes cercam. Não só corrigir por algum ato errado que a criança fez, mas as mães vão corrigindo preventivamente, alertando dos perigos que cercam a criança. E nós vivemos um mundo onde existem muitos perigos, e as crianças precisam ser alertadas. E nada melhor do que as mães para alertar, para ensinar, para orar, para ajudar, para abençoar os seus filhos. As mães devem ensinar os filhos a temer ao Senhor, ensinando os filhos a amar a Deus e serem responsáveis na vida. A Bíblia diz que quando a criança crescer, não vai esquecer os ensinamentos que tiveram. Alguém chegou para um dos grandes pregadores do passado e disse: esse meu filho, eu não sei mais o que fazer. E a criança já tinha 7 para 8 anos. E aquele grande homem de Deus que tinha um grande orfanato com mais de 1000 pessoas, 1000 crianças, ele disse: eu lamento que você está me trazendo essa criança tarde demais, porque tudo que a criança aprender até os 6, 7 anos é isso que vai levar para frente. Infelizmente, muitos pais ou muitas mães começam a educar ou tentar educar seus filhos depois de 6, 7 anos, porque até aquela mentalidade que até 6, 7 anos era a idade da inocência, né? E então se tinha uma ideia que a criança deveria começar a ser educada de 7 anos para cima. Aí já é tarde demais. Você quer que seus filhos sejam uma bênção, a educação vem desde o ventre, desde quando a criança está gerada. Você já deve orar e bendizer a Deus e realmente viver uma vida para ensinar essa criança. E tudo que a criança aprender até 6, 7 anos de idade, é isso que ela vai levar para frente. Mãe é uma pessoa que influencia. E eu pergunto às mães que estão aqui nesta noite: você, mãe, tem influenciado seus filhos para o bem ou para o mal? Você tem influenciado seus filhos para amar a Deus, para temer a Deus, para serem pessoas de bem no mundo, para enfrentar o mundo com cabeça erguida? Ou você tem falhado na educação dos seus filhos? Mãe é uma líder que vai influenciar. Liderança é uma influência, e as mães precisam influenciar seus filhos para o bem, com oração, com a palavra de Deus, com uma vida de exemplo e também sabendo corrigir seus filhos. Ficamos em pé nesse momento. Nós queremos orar por nós. Nós queremos orar por você. Aleluia. Há uma bênção de Deus para todas as mães. Gostaria que essas cadeiras saíssem daí, por gentileza. Nós queremos fazer uma oração para as mães. Mas se tem uma mãe que ainda não teve um encontro com Jesus,
Se tem uma mãe que ainda não é crente no Evangelho, e você precisa ter um encontro com Deus, e você quer ter esse encontro com Deus, e você quer Jesus na tua vida, nós queremos orar por você. Tem alguma mãe aqui que quer ter um encontro com Jesus? Não só mãe, uma outra pessoa, um moço, um homem, um jovem que quer entregar a sua vida a Jesus, quer dizer, de hoje em diante eu quero Jesus na minha vida, eu quero algo novo de Deus na minha vida. Tem alguém para Jesus? Eu quero orar por você. Ou se você está distanciado da casa paterna, da casa do Senhor, eu quero orar por você. Tem alguém para Jesus nessa noite? Eu vos convido a chegar aqui, aqui é o lugar da tua vitória, aqui é o lugar da tua bênção. Eu quero pedir nesse momento para todas as mães, chegarem aqui à frente. Todas as mães. Sendo evangélico ou não sendo, todas as mães. Todas as mães, vem à frente, todas as mães. Queridas mães, a tarefa de vocês é uma das tarefas mais profundas, e Deus, na sua soberania, Ele deu essa tarefa para vocês. Vivemos num mundo tão complicado que agora até existem dois homens vivendo juntos que querem adotar crianças. E infelizmente, alguns juízes estão dando a guarda para eles cuidarem dessa criança. É dois homens, mas não tem mãe. Mas Deus deu essa tarefa para você. Você é uma tarefa árdua, porque eu quero dizer uma coisa para vocês, e vocês bem sabem, depois que se torna mãe, nunca mais tem descanso. Ah, mas os filhos já estão grandes, mas a mãe sempre está lembrando do filho. Tem até um ditado que diz: filho crescido é trabalho dobrado, né? Filho criado, trabalho dobrado. Depois que a mãe, só amor. O amor de mãe é tão forte que o filho pode ser o maior mau caráter, mas a mãe tem aquele filho como uma bênção. Quando dá essa rebelião nos presídios, quem é as primeiras que vão para a porta dos presídios? As mães. Porque embora ele foi errante, fez coisa errada, mas a mãe sempre está perdoando, sempre está amando, sempre está chorando. E vocês, mãe, nunca mais vão ter descanso. O que compensa é, quem sabe, aquelas mães que têm filhos gratos. Quem sabe nesse dia você recebeu um abraço do filho. Mas por outro lado, nós vivemos um mundo de filhos ingratos. E quem sabe hoje você teria um abraço, ou pelo menos um telefonema de um filho que você tem derramado lágrimas por ele, e ele não te abraçou, ela não te abraçou. Mas eu quero dizer,
que Jesus está aqui para fortalecer seu coração, para abençoar você, para livrar sua vida. Nós queremos orar nesse momento por você. Feche seus olhos. Pai querido, Pai de amor, aqui estão essas mães, e eu te agradeço, a Deus, pelas mães da igreja. Eu te agradeço por essas abnegadas mulheres que têm sido uma bênção para essa igreja. A igreja de Blumenau é enriquecida pelo valor dessa mãe que ajuda a educar, a chorar, a orar, a interceder pelos seus filhos. Deus cuida dessa mãe, dê força, renova as forças. Essa mãe que luta, que chora pelo seu filho, pela sua filha. Quem sabe nessa noite, essa mãe está cheia de saudade, porque o filho está longe, a filha está longe e não pôde abraçar. Mas Deus, abrace essa mãe, que ela possa sentir o teu abraço. Pai querido, continue abençoando, renovando as forças nessas mães, para que elas possam ter sabedoria, graça, para educar, para ensinar seus filhos o teu temor. Eu te agradeço por cada mãe, e nós abençoamos essa mãe. Ó Deus, cuida dessa mãe. Deus, tu conhece a luta e a oração e o clamor dessa mãe. Tu conhece a preocupação dessa mãe. Deus é força, Deus é graça, Deus abençoe. Amém. Amém. Quantas pessoas que estão aqui que não têm mais sua mãe viva? Levanta a mão. Uma boa parte. Quantos têm sua mãe viva, mas que não moram em Blumenau, você não pode abraçar sua mãe? Levanta a mão. Grande parte. Quantas mães que receberam o abraço do filho hoje? Levanta a mão. Qual a mãe mais velha que nós temos aqui hoje? De idade. Nós temos a irmã de quantos anos? Maurino? 81. Tem alguma mãe com mais de 81 anos aqui? Tem alguma mãe mais de 81 anos aqui hoje? Não tem? Então uma salva de palmas no Maurino. Alguém traz ela aqui. Traz ela aqui. Aqui está a mãe mais velha, com 81 anos. Parabéns, filho. Que Deus abençoe. Aqui tem uma lembrança para a senhora. Qual a mãe mais mãe, essa mãe que teve mais filhos, né? Quantos filhos? Tem alguma mãe mais de 10 filhos aqui? Teve 10 filhos ou mais? Não? 9 filhos? Manildo, quantos? 9. A irmã ali, quantos filhos? 14 filhos, a irmã. Aqui está a mãe com mais filhos,
14 filhos. Vamos dizer a mãe mais nova, de idade. A mãe mais nova de idade. Tem uma mãe que está aqui menos de 18 anos? Alguma mãe que esteja aqui menos de 18 anos? 19 anos? 20 anos? 21 anos? 22 anos? 23 anos? Tem uma mãe com menos de 23 anos? 23 anos que está, essa aqui é a mãe mais nova que está aqui hoje.